Boa tarde, Sr. Thiago. Você foi chamado para interrogatório na sessão penal. O senhor tem o direito de ficar em silêncio. Se ficar em silêncio, como é um direito, não haverá nenhum prejuízo, sinta-se à vontade. A acusação sempre tem que ser provada. Mas eu tenho que abrir a oportunidade, se quiser, para o senhor falar. Essa acusação de lavagem de dinheiro, nós ouvimos aqui dois colaboradores, o Ítalo e o Sérgio Cabral, e os colaboradores, em certo ponto, quase totalmente confirmam a versão da denúncia, de que o senhor teria oferecido ou sugerido, ou de alguma forma mostrado a oportunidade para o dono do restaurante, seu Ítalo, de lavar dinheiro, se beneficiar de um esquema de lavagem de dinheiro que atenderia a necessidade dele, pagamento em caixa 2, como chama, tabela A, tabela B, não sabe, né? Folha B. Folha B, isso. E também teria sido aceito, interessante, pelo escritório, anunciar um empregado, do qual eu participava, porque eventuais recursos ilícitos eram lavados dessa forma, mediante a emissão de nota fiscal fraudulenta do escritório. Queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso, tem conhecimento, realmente participou dessa logística ou não tem nada a ver? Excelência, essa oportunidade é a quarta que eu tenho de falar sobre o assunto. Eu nunca me neguei a colaborar com a Justiça. No dia da minha prisão, 26 de janeiro de 2017, eu, na sede da Superintendência da Polícia Federal, eu já narrei os fatos. Antes de eu ser preso, após ter matéria vinculada no jornal, eu me coloquei, peticionei para o Ministério Público Federal, querendo ir lá comparecer para falar sobre os fatos narrados agora na denúncia, mas que tinha sido vinculado. Então eu já me coloquei à disposição antes mesmo de ser preso. E não será hoje que eu vou deixar de responder. A possibilidade de fazê-lo sem prejuízo. Uma pergunta que eu quis fazer. O senhor advogado trabalha hoje como advogado? Sim, eu saí da prisão dia 17 de outubro de 2017, depois de 9 meses preso. Só com parênteses, 2 meses e 13 dias em decorrência de uma segunda ação penal de obstrução de justiça que Vossa Excelência absolveu, fruto de inverdades ditas pelo delator, Ítalo. E depois eu voltei, quando a minha vida realmente, eu tinha um casamento, eu era um profissional reconhecido, eu voltei, não tinha, a minha vida realmente, eu perdi minha família, meu casamento, e não queria mais advogar, o mundo realmente acabou, eu voltei a morar com os meus pais, e fui ser motorista de Uber durante um tempo, até que aos poucos amigos, no ano de 2019, amigos começaram a ver a minha situação de não tinha recursos nem para comprar coisa de minha filha. A situação era essa. Amigos me chamando para ir comer alguma coisa, comer um hambúrguer, não tenho condição. E fui ser motorista de Uber um tempo e amigos me chamaram para voltar à advocacia, para tentar retomar, mas a vergonha que a gente, quando é preso, isso não passa. E aí, aos poucos, até mesmo cliente, pessoa física, que eu tinha feito um divórcio, bastante alimentos, alguma coisa do tipo, foram retomando, saber como eu estava e tal, e assim, eu retomei serviços pequenos, não me sinto à vontade ainda de ir ao fórum, realmente a vida não é uma chave que vira e você não está mais preso. E você voltou a advogar? Sim. Essa é a sua ocupação principal? Sim. Mas sobre os fatos da denúncia, o que você queria dizer? Desde o momento da minha prisão, eu confirmei que houve, sim, emissão de notas em valor superior ao serviço prestado.
me perdoe se eu seria repetitivo, porque na outra ação penal foi dito a mesma cada coisa. Cada processo tem uma vida, conte tudo, por favor, se quiser. E me parece que é incontroverso que houve a prestação de serviço desde o ano 2010 ao restaurante do meu ex-cunhado. Nós prestávamos serviço, inclusive, para pessoa física e familiares dele, só que realmente houve sim o pagamento da Folha B durante o período de final de 2014 e 2015. Houve sim a emissão de notas em valores superiores. Notas do Anselmo Advogados. Sim, notas do Anselmo Advogados. Inclusive, eu tenho uma condenação dada por Vossa Excelência no âmbito da Operação Eficiência, inclusive uma lavagem de dinheiro. Bom, e você conversou você pediu autorização a Adriano Anselmo para fazer essas emissões de notas fiscais falsas, ou você fez isso sozinho? Tudo sozinho? Não tinha, eu era sócio cotinha, que a gente chama no Rio de Janeiro, junto com outros tantos advogados. Como é que foi? Você ofereceu a lavagem de dinheiro do Ítalo diante de uma situação que ele precisava fazer pagamentos dele por fora, ou ele que pediu para você resolver isso? Como é que foi? O Ítalo ele é um empresário de muito sucesso no Rio de Janeiro. A rede dele de restaurante é uma rede muito famosa, muito conhecida, e ele oferia, não sei como está hoje, mas até então rendimentos bastante elevados. Sim. Ele tinha uma folha A, uma folha B para empregar? Desde sempre, pelo que ele me dizia. Nós não era uma relação cliente-advogado apenas. Ele era casado com a irmã gêmea da minha esposa, na época, padrinho da minha filha, eu sou padrinho da filha dele, ambas são criadas até hoje como se irmãs fossem. Então era uma relação, nós morávamos juntos praticamente, nós éramos vizinhos de parede, então o café da manhã era junto e tínhamos uma vida social completamente de família unida, fizemos planos para isso, de casar próximo, data próxima, de engravidar próximo e criar filhos juntos e morarmos no mesmo ambiente, por aí vai. Então era uma relação muito mais pessoal do que profissional, e ele, a questão da folha B, como ele tentou dizer isso no início, mas isso já no processo está mais do que claro, que eu não inventei nada, não criei nada. O próprio financeiro dele, sai de depoimento aqui, narrou que entrou na empresa em 2011 e já era. Hoje aqui disse exatamente isso, que há muitos anos, antes de ter essa oportunidade, já tinham essa folha B, para pagar menos encargos trabalhistas, pagavam uma parte por fora. Mas aí, enfim, eu quero saber como foi que essa logística narrada na denúncia, que é emissão de nota falsa do escritório de advocacia para pagamento cash, dinheiro em espécie dos empregados, quem criou isso e quem levou para quem? Foi ele que idealizou isso, ou foi você que idealizou e ofereceu para ele e conversou com a Adriano Anselmo? Como é que foi? Ele já fazia, ele já praticava isso. Em determinado momento ele veio dizer que o modus operandi dele, que ele estava com uma dificuldade grande porque ele usava empresas menores, empresas que não tinham capacidade financeira para continuar fazendo. Como a folha dele era uma folha que aumentou muito nos últimos anos, ele não tinha mais capacidade financeira de suportar. Ele já usava outras empresas para lavar Segundo dinheiro? ele me disse, sim. Por exemplo, tua empresa. Ele disse hoje aqui que não, que foi só dessa vez. Ele sacava lá o dinheiro. O que ele me disse foi empresa da área de tecnologia. Isso foi o que ele me disse. Que eram empresas pequenas, empresas que não tinham capacidade financeira de suportar esses depósitos. Tá. A logística que está descrita de informática, perdão, de informática. A logística descrita na denúncia trata do escritório Anselmo Advogados, da Adriano Anselmo. Esta logística, quem foi que idealizou? Não, a partir do momento que ele veio com essa demanda de eu não sei mais o que fazer, a minha empresa ela vai quebrar por conta dos encargos,
a pessoa que faz isso para mim hoje não está mais conseguindo atender a demanda pelo volume de funcionários que eu tenho hoje. Eu preciso de ajuda, eu preciso entender como é que a gente consegue fazer. Você consegue me ajudar com isso? Isso. E aí eu falei com ele, eu preciso ver, eu preciso conversar, eu preciso entender o que você precisa efetivamente. E aí ele passou a questão da folha B, qual era o volume, e ciente em querer ajudar o meu irmão, tirando a minha família, minha mulher e a minha filha. Isso já está claro. Ele era assim, a pessoa que para mim era o meu mestre, Isso já está claro, e ele não nega, inclusive, essa relação. Mas quem idealizou a logística de Espírito Santo? Não, ele já praticava. O que ele quis foi modificar apenas a fonte pagadora. Sim, agora eu estou falando de nota fiscal da Anselmo Advogados. Sim. Ele enxergou no escritório uma possibilidade de substituir a empresa, segundo ele, da área de informática. Você teria a petulância de procurar o escritório de advocacia da esposa do ex-governador que acabou de sair para pedir para lavar o dinheiro para ele? Excelência, ele já era cliente desde 2010 e ele tinha uma relação fraternal com ele. Era cliente da Adriana Anselmo ou do senhor Sérgio Coelho, advogado? Ele era meu cliente. Eles se dividiram em 2013, 2014, os dois advogados, os dois grupos, né? Se dividiram. Ele relatou que ele passou a ficar com os serviços de Sérgio Coelho, não mais Adriano Anselmo. Está certo isso? Sim, a parte trabalhista foi com a advogada Marta, porque na divisão de equipe do escritório, a Marta foi com o Sérgio Coelho. Sim. E o Sérgio Coelho, e obviamente os processos que a Marta tinha conhecimento foram junto com ela, mas o cliente nunca foi da Marta ou da Adriana ou do Sérgio Coelho. O cliente sempre foi meu, até pela relação fraternal que nós tínhamos. E relação profissional é uma coisa, profissional é outra. Qual era o contrato, quanto ele pagava por mês a Anselmo Advogados? Porque ele pagava por mês um valor a Sérgio Coelho. Ele até disse aqui o valor. Quer dizer, ele pagava também uma mensalidade? Dependia, porque ele não tinha processos, base de processos de outras demandas. Ele tinha muitas questões pontuais que ele pedia consultoria a mim e eu decidia como fazer. Por exemplo, um funcionário, um caminhão foi desviado e roubaram determinados produtos. Tem que ser um advogado criminal. Então precisamos contratar um advogado criminal para executar isso. Tem a questão, por exemplo, trabalhista de gorjeta, que foi muito relevante para ele, onde inclusive eu participei de reuniões com mais de 20 restaurantes do Rio de Janeiro, no restaurante Ana, no Jardim de Alá, que era uma reunião totalmente estratégica, que tinha eu de advogado e mais um advogado do Esplanada Grill, para decidir a estratégia de todos os restaurantes do Rio de Janeiro com relação à gorjeta. Então, é óbvio que é uma demanda estratégica e, obviamente, eu era remunerado por isso, como Vossa Excelência acabou de dizer, questão pessoal, questão profissional. Eu gostaria que você me dissesse de quem, também foi o Ítalo, que teve a ideia de lavar dinheiro dessa forma? Substituir a empresa, sim. Ele sabia que tinha um fluxo de dinheiro ilícito, em cash, que transitava pelo escritório do Anselmo Advogados, ou pelo Sérgio Cabral, ou Adriano Anselmo. Ele tinha esse conhecimento? Excelência, eu não tinha nenhum contato com o Sérgio Cabral, nenhum contato. Eu nunca ouvi da boca da Adriana ela falar a palavra propina. Se eu não tinha conhecimento de práticas ilícitas, imagina ele que não... O que o escritório Anselmo ia ganhar praticando uma lavagem de dinheiro de 3 milhões e pouco para beneficiar o restaurante e o Ítalo? Excelência, hoje é muito simples olharmos o contexto geral e identificar ganho, por exemplo, conforme a coordenação da operação eficiência, onde eu recebi valores em casa do senhor Bezerra e foi condenado por tal. Naquele momento, era um jovem de 30 anos querendo mostrar para o concunhado, o empresário de porte no Rio, que não era mais aquele garoto que queria
que alçou uma posição, como era o Sérgio Coelho, que é a quem eu devo a minha participação no direito, quem me deu o norte, a quem eu trabalhei diretamente de 2002 até 2017, até novembro de 2013. Então, eu queria ter aquele reconhecimento, queria ajudá-lo, e mais do que isso, éramos uma família. Então eu não estava preocupado ali em ter ganho financeiro nenhum. Eu estava, obviamente, eu também vislumbrei uma possibilidade de, demonstrando a ele que eu era capaz, sim, de resolver um problema, ao qual, obviamente, eu me arrependo muito e que me custa muito. Obviamente, naquele momento eu imaginei, sim, que eu resolvendo isso, eu fosse ter confiança dele me indicar outros restaurantes ou outros clientes. Mas essa operação em si, não houve. Quem no escritório Anselmo Advogados lhe ajudou nesse procedimento de emissão de nota fria, porque os serviços não foram prestados, ou foram 3 milhões e alguma coisa? Não, 3 milhões então, quem te auxiliou nisso? E, por exemplo, fazendo o dinheiro chegar nas suas mãos, o dinheiro em cash, quem estava com você nisso? Ou tudo isso foi o seu Ítalo que arranjou? Não, a ideia de substituir pela empresa de informática, ele veio a mim e lembro até hoje o momento. E aí, como é que a ideia virou realidade? Ciente da situação, porque o escritório era um escritório de porte médio no Rio de Janeiro, eu fui até a Adriana para perguntá-la se era possível ajudar o meu amigo, o nosso cliente, que já era do escritório, se era possível atender uma demanda dele com relação a isso. E mediante a emissão de nota fraudulenta, você sugeriu a ela isso? Não só com relação a... Porque, assim, não é... Eu volto a falar, e me perdoe ser repetitivo, hoje é muito simples. Naquele momento, mesmo sendo advogado, não havia essa conotação de estou lavando dinheiro para... Era algo muito informal, querendo ajudar o Ítalo, querendo ajudar, resolver um problema. Óbvio, me arrependo, mas não era essa conotação que era dada. Tanto Excelência, que a maior parte desses recursos, de 3 milhões, foram saques da conta corrente, do próprio escritório, da minha conta pessoa física, conforme o Ministério Público certamente teve acesso e consegue ver pelo saque de banco qual é a pessoa. Eu tinha que pedir autorização à Adriana Anselmo, porque obviamente ela tinha a autonomia de liberar um saque, mas eu não poderia fazer, porque era sócio cotinha com 0,01%. Mas quem é a pessoa em consciência que vai querer lavar dinheiro com dinheiro que já é um dinheiro que já está limpo na conta corrente da empresa? E a maior parte desses recursos foram esses. Como é que esse dinheiro chegava nas suas mãos? Posso só fazer um adendo, Celso? Já respondendo a sua pergunta, se a maior parte fala-se em 3 milhões e alguma coisa, se estamos falando com a operação eficiência, foi dito que 990 mil reais foram entregues, a maior parte foi saque de conta corrente. O que foi entregue por Carlos Bezerra, e eu friso aqui, eu falei em depoimento, eu falo pela 4ª vez, Excelência, eu nunca recebi R$1 de qualquer pessoa que fosse de Cabral ou de Adriana Anselmo no escritório. O que eu fiz, eu confessei, eu estou dizendo a verdade e eu só quero poder responder e pagar como eu venho pagando o que é meu. Só isso. Agora, a maior parte desses recursos foram fruto de saque de conta corrente e, obviamente, alguns outros valores para complementar. Certamente foi via a Adriana Anselmo ou seu portador. Que hoje também, se me perdoe, hoje também é muito fácil identificar, falar que Carlos Bezerra
quem é Carlos Bezerra. Hoje é muito fácil. Mas naquela época, a Adriana tinha uma série de funcionários. Então, para mim, se é Carlos Bezerra, não tem, ou se é um motorista, se é um segurança. Tá certo. MP tem uma pergunta? Sim, excelência. Boa tarde, Sr. Thiago. Sr. Thiago, eu pergunto para o senhor assim, inicialmente. O senhor falou que o senhor e o seu Ítalo tinham uma relação fraternal. O senhor acha mesmo crível que a sua afirmação de que o senhor precisava fazer isso, demonstrar para ele toda essa trama de sacar dinheiro, pegar o dinheiro dele, depositar na sua conta, sacar da sua conta e tal, para poder mostrar, para que ele pudesse te indicar para outras pessoas? Certamente, se é crível ou não, eu respeito a sua posição, é a verdade. O que eu lhe garanto é que eu queria atender a demanda do o lado financeiro não era maior do que o lado pessoal. Não era. Até porque a nossa família era uma família única. Então, o lado financeiro, eu não faltei com a verdade ao responder e disse que tinha uma questão financeira envolvida de ter novos clientes. Mas não era. Não era o principal. O principal era atender e ter reconhecimento dele. Assim, se ele não negou, porque na última audiência ele tentou nos afastar. Se hoje ele não negou, como o Dr. Marcelo Bretas acabou de dizer, melhor. Mas éramos uma família. E uma família que se desfez. Inclusive porque ele terminou o casamento, ele perdeu o casamento dele, eu perdi o meu. Graças a Deus, eu tenho muito contato. A minha melhor amiga é minha ex-mulher. Ele já não tem contato com a mulher dele, com a ex-mulher dele, que dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro, eu passei na casa com a família delas. Então, eu tenho uma relação familiar ainda. Eu sou padrinho da filha deles, amo. Assim, a relação pessoal é muito mais relevante do que a relação profissional. O senhor entrou no escritório Anselmo como estagiário? 2002. E aí foi crescendo lá dentro e tal, o senhor se tornou sócio depois? Então, sócio cotinha, com 0,01%. 0,01%? Sim, senhor. Tá. E nesse período de 2012 a 2014 o senhor teve um incremento patrimonial aí, o seu patrimônio praticamente quintuplicou. Como é que o senhor explica esse... De 2000 2012 a 2014, esse período aí, especificamente? Sérgio Coelho saiu do escritório no final de 2013, início de 2014, ou seja, 2 anos nos quais o senhor acabou de falar, era Coelho e Anselmo, e eu já tinha atuação decisiva em alguns clientes. Após a saída, isso está claro no processo. Após a saída do Sérgio Coelho, a ideia inicial era eu ir com ele. Tanto é que no escritório novo que ele foi, eu tinha sala montada para a nova equipe. E Sérgio Coelho me pede para ficar com a Adriana durante 4 meses, a fim de que seja feita a transição. E aí, depois a Adriana, assim, ela me faz uma proposta financeira e eu aceitei. E aí aconteceu. Agora, se eu alcancei uma posição de maior relevância no escritório de advocacia, porque eu respondia pela parte jurídica, que era o que o Sérgio Coelho fazia, naturalmente eu comecei a oferir receitas maiores. Isso é natural. Eu tinha clientes, por exemplo, Xuxa Meneghel, onde eu atendia pessoalmente a Adriana. Ela sequer queria o cliente. E toda sexta-feira, praticamente, eu estava na casa dela, fazendo reuniões lá na empresa e por aí vai. E aí, quando, obviamente, a cliente pagava, obviamente, esse dinheiro, eu falei, não, o cliente, eu posso ficar com esse... Porque você nem queria. Então,
Eu posso, então, naturalmente... Ela abria a mão dessa parte? E, obviamente, ficava só pro senhor? Quando eu atendia diretamente a cliente, obviamente, ela era consultada por ser a titular sobre questões relevantes, mas, obviamente, até pela maturidade profissional que, com o passar do tempo, adquirimos, naturalmente, se eu alcancei uma posição maior, eu oferi receita maior. Tá, nesse período o senhor adquiriu um BMW zero, um duplex na Lagoa, fez uma grande reforma nesse apartamento. O senhor relatou para o senhor Ítalo que o senhor estava em dificuldade, que o senhor tinha assumido muitas dívidas. Mas mesmo assim o senhor tinha disponibilidade financeira para poder sacar da sua conta e fazer face a esses valores em espécie, então? Excelência, desculpa, perdão, doutor. Adquiri um BMW. Ele narra. Não é ele só ele que narra, não. Está no seu imposto de renda. Sim, mas eu só quero deixar claro a forma, o modus operandi e como o delator ele faz ilações. Ele narra que eu tinha um carro popular e de um dia para o outro eu adquiri a BMW. Mentira. Eu e minha esposa tínhamos um Honda Civic e um Peugeot que ambos juntos valiam 90 mil reais. Eu dei de entrada ambos os carros, dei de entrada na BMW que custava 150 mil reais e financei o saldo em 24 ou 36 vezes. E mais, pouco importa ao processo isso, também não vai ser comprovado nunca, mas quem me sugeriu eu seguir o conselho do próprio Ítalo de mudar de carro, porque ficava feio, segundo ele, eu chegar para uma reunião na casa da Xuxa ou na Rede Globo com Honda Civic. E eu tinha que ter um carro mais imponente para mostrar que eu era capaz. Então eu segui o próprio conselho dele. Tá, não, isso não é relevante para mim. O que é relevante para mim, o que é relevante para mim aqui, no caso, é o que a Receita constatou, que o senhor auferiu uma renda, o senhor quintuplicou o seu patrimônio no período de 2 anos. Pergunto ainda, o senhor não tinha ciência, o senhor não via, o senhor não tinha conhecimento de dinheiro em espécie circulando no escritório do Anselmo? Não, nós tínhamos, havia no escritório muitos advogados, muitos processos. Eu não estou aqui para julgar eu sei que o fato é que havia muito trabalho, conforme também está comprovado nos processos da fase de instrução. Eu era quem mais trabalhava, eu era quem chegava cedo, quem saía tarde. Eu tinha coordenação jurídica do escritório. Eu sentava em mesas onde nós tínhamos grande respeito, inclusive mesas com grandes bancas do Rio de Janeiro, onde a opinião que a Adriana dava era muito considerada. Então, hoje, diante do cenário do que aconteceu com o marido dela, hoje é muito fácil olhar e falar: como é que você não percebeu isso? Mas no escritório tinha trabalho, tinha gente envolvida e tinha muita coisa tinha trabalho lá, não era para... Não via-se dinheiro passando no escritório, não havia isso. Tanto desculpe, doutor, nenhum delator arrolado pelo Ministério Público, obviamente, falou que me entregou soma de dinheiro. Nenhum. Ninguém me conhecia. Entregas na sua casa? Na minha residência, que foi objeto de ação penal da Operação Eficiência, e eu confessei no momento da minha prisão, dia 26 de janeiro. Nenhum delator, nenhum doleiro de Cabral, eu não tinha acesso a nenhum político. Eu conheci todos os presos, eu conheci em Bangu. Eu nunca tive meio político, eu nunca tive aspiração política, eu nunca frequentei palácio, nunca fui a Mangaratiba, nunca andei de helicóptero, não frequentava eventos sociais. Fui a um aniversário da Dona Anselmo, onde todos os advogados no escritório foram. Então, a minha vida era desconectada disso.
O senhor é um advogado experiente, o senhor chegou a coordenador jurídico de um grande escritório. O senhor não... o senhor falou que o senhor tem um vasto conhecimento jurídico. O senhor falou que o senhor fazia saques da sua própria conta para poder fazer essa lavagem Também. em favor do Ítalo. Também, dentre outros valores. De onde também, porque os outros valores de onde? Pedi autorização à Adriana para saques da conta do escritório. Houve a remessa, a entrega de valores pelo Carlos Bezerra, conforme já confirmado e já reconhecido. E eventualmente a própria Adriana entregou parte de recursos. O senhor sabe que existe uma tipologia de lavagem chamada smurfing, que é dividindo os valores para eles parecerem pequenos, vários saques, e depois... Mas não eram saques pequenos, não era praticado, como eu disse antes, a ideia não era de maneira alguma, eu nunca imaginei que eu fosse... Era distanciado da origem, igual porque o senhor falou lá para o senhor Ítalo, porque o Ítalo inicialmente fazia o quê? Ele sacava de uma conta da empresa dele e depositava na conta mesmo a folha B, na conta do empregado. Aí, quando ele era acionado judicialmente na Justiça do Trabalho, ficava evidente que o dinheiro tinha saído de contas das empresas dele. Ficava evidenciado ali o vínculo e o pagamento da folha B. E aí, quando o senhor faz isso, passando por várias contas, o senhor está meio que distanciando da origem. Não, me perdoe. E não permite que aquele dinheiro seja... indicado como tendo saído das contas dele. Me perdoe, mas não é. Eu não sei se eu não acompanhei o seu raciocínio, mas depois se eu estiver errado. Mas não era essa a prática. Não haviam várias contas, não havia distanciamento e nem depósitos baixos. O saque era um saque único e eu fazia nas contas que ele me dava uma folha para fazer. O que ele narrou ao Ministério Público e em juízo, eu não sei. Eu não sei se é exatamente isso. Não, sim, mas eu não sei se é verdade, melhor dizendo. Eu não sei se é verdade, porque o que ele me passou é que ele fazia através de uma empresa de informática que não, deixou de ter capacidade financeira se ele sacava da conta pessoa jurídica dele, ou da conta pessoa física, ou da sócia, ou de um terceiro. Isso não sou eu que tenho que dizer, mas o fato o que foi narrado para mim no momento que ele trouxe a questão que ele fazia com uma empresa de pequeno porte, de uma empresa de informática. O senhor sabe quanto era o valor que ele pagava por mês para o Coelho? Para atuar nas reclamações trabalhistas? Ao torno de 10 mil? 5 mil reais. Mais ou menos em torno de quanto que giravam as faturas que ele pagava, os boletos que ele pagava do escritório Anselmo? Ele tomava, a Marta, na verdade, ela tomava conta das ações trabalhistas em andamento, mas ela não fazia, a título ilustrativo, uma empresa do nível do Ítalo paga por ação que existe na Justiça do Trabalho. Se dividir 5 mil reais, como o doutor acabou de dizer, pelo número de ação, vai ver que deve dar um valor próximo a 100 reais, que é o valor praticado no mercado. A atuação que eu tinha era uma atuação estratégica do ponto de vista jurídico. Eu não estou dizendo a prática que foi feita, a qual não tem um dia que eu me arrependa e que eu não estou de maneira alguma, isso não apaga da minha história. O que eu estou dizendo é que a minha atuação jurídica para ele e para a empresa era uma atuação estratégica, muito diferente da atuação da Marta, que era uma ação trabalhista onde já sabia qual era a defesa, quais seriam as provas, qual seria a decisão. Tanto é que ele
fazia acordo trabalhista. Em determinado momento, inclusive, chamando o advogado da outra parte para advogar para ele. Isso eu não sei se ele disse em juízo. O senhor entregou documentos para ele assinar depois da prisão do Adriano Anselmo, ou depois da prisão do Sérgio Cabral, para poder justificar a origem desses? Doutor, isso foi objeto de uma ação penal de obstrução de justiça. Eu ganhei por unanimidade no STJ dia 4 de agosto de 2017. E eu fiquei preso 2 meses e 13 dias a mais por conta dessa ação, a qual eu fui absolvido. 2 meses e 13 dias eu fiquei preso a mais por causa de uma ação que só tem, em verdade, ficou comprovado com a prova, com o depoimento do colaborador em juízo. Então, assim, o próprio Ítalo, eu assisti o depoimento dele depois, depois de... Não, o Thiago não atuou na demanda tal. Depois dos 2 advogados apresentarem documentos, ele confirmava. E assim foram, com 14 ou 15 documentos. Então, assim, não teve, após o momento que saiu, me perdoe se eu estou falando de uma outra ação penal, mas depois que saiu uma reportagem falando sobre o Maneco e o escritório da Adriano Anselmo, houve conversas, mas jamais de querer. O que foi feito para que ele pudesse falar com a assessoria de imprensa dele para responder e comprovar, porque a reportagem saiu no sentido de que não havia prestação de serviço. Não era isso. Não foi isso. A verdade não é. Houve a lavagem? Houve o erro? Sim. Sim, eu não estou aqui para me vitimizar e falar que eu não tenho responsabilidade. Tenho. Agora, o meu contexto, o meu crime é esse. Eu não estou envolvido em outras esferas. Eu sou um advogado competente no que eu faço, que eu errei. Eu só quero ter a chance de recomeçar a minha vida. Porque é difícil. É muito difícil. É um fantasma que não assim, eu fiquei privado esses 2 meses, por exemplo, que eu fiquei a mais por essa ação de obstrução de justiça. Eu fiquei sem ver minha filha, aniversário dela, por exemplo. Assim, eu só quero poder ser um bom pai, resgatar a minha família, retomar a minha família. É isso que eu quero. Eu estou aqui respondendo, colaborando com tudo, mas eu não posso concordar com afirmativas de documentos forjados. O senhor sabe quem é Bianca da Silva Couto? Funcionário do Ítalo. O senhor esteve com ela no mês de janeiro de 2017 para entregar documentos? Eu não sei qual me perdoe, doutor. Essa questão não está esclarecida com a sentença do doutor Marcelo Bretas? Porque é uma ação. Porque assim, olha só, são valores, são... Pela ordem, só para título de esclarecimento, se Vossa Excelência nos permite, esses fatos constituem objeto de uma ação penal já sentenciada. Não estamos tratando da obstrução aqui, doutor. A gente está tratando aqui, porque na verdade são 4 milhões e 200. Fica à vontade de perguntar. E o acusado do ponto são 4 milhões e 200. Na outra ação foi tratado de 990 mil. A gente, na verdade, a justificativa para o serviço prestado ou não prestado, porque é lavagem ou não lavagem, também leva em consideração os documentos que foram ou não assinados. A partir do momento que saiu a matéria, eu tenho certeza hoje que o Ítalo, ele posso dizer, me manipulou a fazer o que ele gostaria, e esse dia, especialmente, porque ele marcou de almoçar comigo no centro. Ele marcou de almoçar, pediu, eu tenho que responder, a minha assessoria de imprensa está pedindo uma relação dos documentos, dos trabalhos que vocês prestaram para nós. Então me mostra, porque eu vou responder. E ele marcou de almoçar comigo. Onde ele tinha um restaurante no edifício, na Galeria Sul América,
aqui perto no castelo, e ele simplesmente não apareceu e desapareceu. E sequer me informou. E mandou a tal Bianca, que depois foi arrolada como testemunha de defesa dele, dizendo que eu entreguei mandando o Ítalo assassinar. Mas se bem, salvo o melhor juízo, que já ficou claro também que essa questão não foi bem assim como ele narrou. O doutor pode depois, com tranquilidade, confirmar. Não houve em momento algum tentativa de se eu confessei tudo, eu não ia, isso foi uma semana antes da minha prisão, salvo engano, eu não ia, uma semana antes, forjar documentos. Eu venho desde o primeiro momento, falando a verdade, desde o momento que fui preso na superintendência da Polícia Federal, desde 26 de janeiro. Tem mais defesa que querem perguntar? Sim. Silêncio pela ordem. A orientação gerente para não responder? Orientação da defesa, nós vamos nos ater às perguntas. Então, ele não tem compromisso. A parte de Vossa Excelência, não, assim como ninguém do Ministério Público Federal. Os constantes à parte, já a manifestação do interrogante, que não é obrigado a responder perguntas nem do juiz nem das partes. Há a manifestação do interrogante que não pretende responder outras perguntas e assim será respeitado. O senhor, doutor advogado, quer fazer perguntas ao próprio interrogante? Perdão, doutor advogado. O senhor falou que parte desse dinheiro que era utilizado para pagar a Folha B foram entregue algumas vezes pelo Carlos Bezerra. Para você, naquela época, o que você atribuía a origem desse dinheiro? Você podia presumir que era algo relacionado a Sérgio Cabral, ou propina, ou algo nesse sentido? Como eu falei antes, não tinha como, eu nunca tive acesso a... Hoje é fácil falar, hoje eu vejo que realmente eu deveria, não era para ter feito, mas hoje é fácil. Naquele momento, naquela altura, com a quantidade de trabalho que tinha, com cliente com demandas, o escritório não tinha cliente... até tinha cliente pequeno, mas tinha clientes muito relevantes, tinham demandas bilionárias. Então, naturalmente, obviamente, a Adriana ganhava dinheiro porque ela tinha 99% das cotas e ela era respeitada. Eu participava de reuniões com ela, com grandes bancas, e ela era respeitada, as opiniões dela tinham peso. Então, naturalmente, é impossível presumir que ela está fazendo dinheiro de propina, dinheiro ilícito. Isso não era. Hoje é fácil falar. Na sua concepção, poderia ser fluxo de caixa do escritório? Sim, a minha... recursos não contabilizados do escritório também? Eu tenho ciência. O que era dito é que havia um cliente que preferiam pagar honorários por fora e isso realmente, até onde eu sei, sendo legal ou não, mas é uma prática em alguns escritórios, e assim foi dito. Em algum momento você discutiu os fatos com o senhor Sérgio Cabral? Nunca tive acesso a ele. O próprio Sérgio Cabral, no último tinha alguma depoimento... relação com ele, alguma intimidade? Nenhuma relação, nenhuma intimidade, nunca frequentei casa, nunca tive... Tirando esses eventos, nunca fui a Mangaratiba, que é tão falada no âmbito desse processo. Você disse há pouco que voltou advogado. Você pode falar um pouquinho quais são as suas funções hoje em dia no escritório? Para quem você atua? Como é a sua função? É o que eu falei, alguns clientes antigos retornaram, estão
por exemplo, fiz uma ação revisional de alimentos agora, tenho inventário, e um amigo advogado, a pessoa que eu conheci há pouco tempo, me chamou para fazer alguns serviços também em um dele, que eventualmente clientes pequenos que ele tenha, um outro advogado que é nomeado por alguns juízes da capital e várias geófagos, me chamou para fazer alguns inventários para ele. Agora, é tudo muito difícil, porque no início você não quer, você cria um bloqueio, você acha que você está no metrô, você acha que está todo mundo te olhando, te reconhecendo. Você não quer ir no fórum porque você acha que está todo mundo te vendo. Então, não é um fato. Hoje, eu estou em liberdade desde outubro, 17 de outubro de 2017, mas não é simples responder a uma ação penal, uma ação, e tudo é muito duro. Então, quais são os seus objetivos de vida hoje? Hoje eu pego a minha filha tem 4 anos, ela fica com a mãe segunda e quarta, fica comigo terça e quinta, e final de semana a gente reveza, mas como a nossa relação é muito boa, a gente vários programas a gente faz juntos, e a gente tem uma vida, mas assim, eu também não me dedico minha prioridade hoje é a família, viver, não vou trabalhar como antes trabalhava, de ser o primeiro a chegar, o último a sair, em detrimento da minha família. Assim, eu quero estar com a minha filha, eu quero poder. Eu já fui privado disso durante mais de 9 meses, eu não quero. Eu sei o quanto ruim é, então o que realmente é importante na vida. Esse processo todo serviu para isso, sim, para entender e dar valor ao que realmente. E hoje, na sua atuação profissional, também uma função social, poderia-se dizer, né, no que você faz, nesse trabalho de curadoria. Sim, porque esse advogado que me contratou, ele é nomeado por algumas juízas como curador da ativo. São pessoas que têm patrimônio, mas não tem quem cuide, não tem família, ou a família não é apta a isso. E então tem uma função social, sim, que nós desempenhamos cuidando gerenciando de médicos, fisioterapeutas, dando condições melhores a essas pessoas que têm recurso, mas não tem quem ajude. Estão em situação de abandono. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, acrescentar? Sim, Excelência, eu queria deixar claro que eu enxergo todo esse processo que eu venho passando como um aprendizado. Assim, se eu pudesse voltar no tempo e ter ido com o Sérgio Coelho e não viver nada disso, seria muito bom. Mas já que não é possível, eu internalizo e aprendo com o que houve para ter ganhos efetivos, e eu acredito nisso. Então, eu não tenho apego. Antes eu trabalhava muito para ganhar dinheiro, para dar um conforto à minha família, onde depois eu fui privado de liberdade, e eu vi que, na verdade, o conforto não quer dizer se você mora num apartamento na Alagoa, se você mora em um local menos privilegiado. Então, eu queria desde já esse apartamento, como o procurador mencionou, eu queria colocar à disposição do juízo, porque eu não tenho apego material nenhum, e quero deixar disponível para o juízo agir como bem entender. Eu não entendi bem o que você quer dizer. Esse apartamento na Lagoa, que é tão falado, ele está bloqueado. Ele é filho da sua esposa, né? Não, meu. Só seu. Sim. Ele está bloqueado e eu não tenho nenhuma intenção. Eu estive lá, e os momentos que eu passei são muito. Eu não consigo quase entrar naquele apartamento. Então, eu não tenho interesse nenhum de ter o apartamento ou o produto da venda ou qualquer coisa do tipo. Então, ele está bloqueado, mas assim,
Obviamente, conforme consta nos autos, ele está alugado, inclusive tem petição nos autos. Tem um financiamento de R$10.000 por mês, ele está alugado por 11, paga as taxas de imobiliária, fica 10 e paga o financiamento. Essa foi a condição que Vossa Excelência deu para o financiamento estar ok, para que o aluguel está tudo ok, mas só quero manifestar e deixar claro que eu não tenho qualquer intenção de reaver. Entendi mais ou menos. De qualquer forma, se tiver alguma situação diferente, o advogado faz por escrito isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Tá certo? Posso encerrar, doutor? Obrigado, excelência.